Matéria da prova de vocês, áreas, tá bom? Então, tudo que a gente estudou de áreas, quem tiver dúvida, veja os vídeos de novo, tá? Então, nessa aula de hoje eu vou fazer mais um punhado de exercício de área. Quem quiser participar, dar palpite, fique à vontade, tá bom? Esse exercício aqui foi um que eu passei para vocês, que não deu tempo de corrigir, tá bom? Deixa eu só agilizar um detalhe aqui. Estão vendo a tela? O meu áudio está legal? Alguém dá um ok aí, por favor? Sim, tá tudo ótimo, professor. Beleza, valeu. Tem gente entrando ainda na sala, deixa eu ver. A Maria Fernanda. Bom dia, Maria Fernanda, seja bem-vinda. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou corrigir esse exercício. Quem quiser... Deixa mais alguém. Bom dia, Pedro. Quem quiser dar palpite, professor, eu fiz assim, fiz assado, tá? Fiquem à vontade aí. Então, lendo exercícios para vocês, aqui temos o seguinte. Um estudante, ao construir uma pipa, deparou-se com o seguinte problema. Possuía uma vareta de miriti com 80 centímetros. Deixa eu liberar aqui. Bom dia, Lenin. Seja bem-vindo. Acho que agora eu posso continuar. Então, ele possui uma vareta de miriti com 80 centímetros de comprimento, que deveria ser dividida em 3 varetas menores. 2 necessariamente com o mesmo comprimento X, que será a largura da pipa, e outra com comprimento Y, que determinará a altura da pipa. A pipa deverá ter o formato pentagonal. Né? Ela tem esse formato aqui, tem 5 lados, né? Como a figura abaixo. De modo que a altura da região retangular seja 1/4 de Y, enquanto a triangular seja 3/4 de Y. Para garantir a maior captação do vento, ele necessita que a área da pipa seja a maior possível. A pipa de maior área que pode ser construída nessas condições possui área igual a... Então é o seguinte, galera, vamos sublinhar alguns trechos importantes, tá? Então ele tinha 80 centímetros de vareta, tá? E aí ele separou, ele repartiu, ele quebrou essa vareta em 3 pedaços. 2 de mesmo comprimento Y e 2 de comprimento X e 1 de comprimento Y. Então ele ficou com 2 pedaços X e 1 pedaço Y. Ele separou em 3 partes. E aqui, ó, ele quer que a área da pipa seja a maior possível. Eu já fiz exercício com vocês. Quando fala área, maior área, menor área. Então, com certeza, isso aqui vai cair numa equação de segundo grau, numa função de segundo grau, em que nós vamos trabalhar a ideia de maior ponto de máximo, ponto de mínimo. Quando fala maior área possível, exercícios desse tipo, pessoal, envolve ponto de máximo, tá? Então, vai cair numa função de segundo grau, e essa função do segundo grau vai ter um gráfico com concavidade, vai ser uma parábola com concavidade para baixo, e vai ter o ponto de máximo, e teremos que descobrir esse valor aqui, ó, tá? Então, quando acontece isso, no texto, mostra esses trechos assim, maior área, maior lucro, menor custo. Quando acontece isso, fique atento, tá? Provavelmente cai numa função de segundo grau. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou marcar para vocês aqui só o que o exercício mostrou. Ó, temos 2 varetas de mesmo tamanho, que ele chamou de X, certinho. Temos uma outra que ele chamou de Y, que é essa verdinha aqui que eu coloquei, tá bom? Então, vamos lá. Então, temos X, X e Y. Tanto que se a gente somar aqui, ó, se a gente pegar esse 1/4, deixa eu ver quem está perdido aí. Bom dia, Vitor, seja bem-vindo. Então, aqui, ó, se a gente fizer isso aqui, ó, se a gente somar isso daqui, 1/4 com 3/4 de Y, dá 4/4 de Y, ou seja,
dá y. Né? Então, esse verdinho, essa varetinha verde que eu coloquei aqui, é o y, tá? Então, daqui, pessoal, a gente já pode tirar uma fórmula, ó. 80 centímetros é a soma de x com y, as três varetas, ó. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que x mais y é igual a 80. Essa informação vai ser importante para a gente. Então, 2x mais y é igual a 80. Deixa quieto aí. Vou atrás de uma outra fórmula, tá? A ideia é de área. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Ó, eu vou calcular a área desse pentágono. Para isso, eu vou separar em dois pedaços. Ó. Esse que eu fiz de vermelho e o que eu fiz de verde. Então, na verdade, eu tenho um triângulo e um retângulo. Então, a área da pipa vai ser a soma dessas duas áreas aqui. Ó. Então, eu vou calcular a área do triângulo, do retângulo, que eu vou fazer de vermelho, e a área do triângulo eu vou fazer de verde. Tá bom? E depois eu vou somar as duas áreas, vou chegar na área da pipa, né, que é a soma dessas duas áreas. Perceba que eu não estou criando uma fórmula, eu não tenho uma fórmula para calcular o pentágono, a área do pentágono. Eu separei esse pentágono em duas partes, em um retângulo e um triângulo aí, tá bom? A área do retângulo, ó, comprimento vezes altura aqui, né? X vezes 1/4 de y. Então seria aqui, ó, x vezes 1/4 numerador vezes o numerador, então teremos aqui, ó, xy sobre 4. Então eu tenho a área desse retângulo aí. Vou calcular a área do triângulo, ó, que eu vou fazer de verdinho para diferenciar aí, ó. Tá? A área desse triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então vai ser base dividido por 2, né? A base é o quê? A base é o x, né? Esse triângulo está de cabeça para baixo. A base é o x. Base vezes a altura do triângulo. A altura do triângulo é 3/4 de y. Né? É isso daqui, ó. É a altura do triângulo. 3/4 de y. Então, com isso, teremos o seguinte, pessoal. Ó, fazendo as continhas, vai ficar... Aqui vai ficar o 2. Aqui vai ficar 3xy sobre 4. E se a gente pegar o 2, passar dividindo, né, o inverso da segunda fração, chegaremos no seguinte valor, ó. Aqui vai ficar 8 e aqui vai ficar 3xy, tá bom? Então, essa é a área do triângulo. A área da pipa vai ser a soma das duas, ó. Então, a área, porque ele quer saber a área da pipa, né? Que seja a máxima possível aí. Então, a área da pipa vai ser a soma dessas duas áreas, ó. Então, eu vou pegar a primeira, que é xy sobre 4, mais a segunda, que é 3xy sobre 8. Vou tirar o MMC, né? Então, vou reduzir isso daqui. Então, a área da pipa é o quê? 8 dividido por 4, 2 vezes xy, 2xy. 8 dividido por 8, 1 vezes 3xy, 3xy. Com isso, a área da pipa vai ser 5xy sobre 8. Tá? Então, nós vamos trabalhar aqui, ó. O que eu vou fazer, galera? Eu vou jogar essa fórmula aqui, ó. A área da pipa é igual a 5xy sobre 8. Por quê? Eu vou aproveitar... Deixa eu ver lá quem está. Bom dia, Flávia, seja bem-vinda. Então, aqui, pessoal, ó. Então, aqui eu tenho um sisteminha, ó. Eu vou trabalhar com essa fórmula da área da pipa aqui, ó. Só que eu tenho x e y. O que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar essa equação aqui e vou isolar o y, tá bom? Então, vou fazer assim, ó. Então, vai ficar y é igual a 80 menos 2x, tá? Então, eu pego esse y e vou substituir na fórmula de baixo, porque eu vou trabalhar com a fórmula de baixo, é ela que me interessa, porque é ela que envolve a área em função de x e y. Na hora que eu substituir o y por 80 menos 2x, vai ficar a área em função de x, tá? Então, vou pegar aqui, ó, a área da pipa vai ser o quê, ó? Vai ter o 8 aqui embaixo,
O 5, o x e o y. O que é o y? 80 menos 2x. Ó. Então, ficou assim. Ó. Vou fazer a distributiva, vou melhorar essa fórmula aqui. Eu vou fazer primeiro essa daqui, ó, tá? Porque já vai aparecer o x ao quadrado, a função do segundo grau. Então, ficou o seguinte, ó. 5x vezes menos 2x dá menos 10x ao quadrado. 5x vezes 80 dá 400x. Tudo isso dividido por 8. Eu vou dar mais uma melhorada aqui, pessoal. Ó. Então, isso aqui é a parte de resolução mesmo, de resumir essa equaçãozinha aqui. Eu vou separar esse 8 para esse termo e para esse. Ó. Tá? Isso aqui é só uma questão que vocês vão... É só para definir melhor qual que é o coeficiente do x ao quadrado, qual que vai ser o coeficiente do x, tá? Então, vou fazer assim, ó. Eu vou pôr o 8 aqui e vou pôr 8 aqui. Aqui eu vou pôr menos 10x ao quadrado e aqui eu vou pôr mais 400x. Ó. Eu só separei, tá? Transformei em duas frações. Isso aqui é só para a gente aprimorar a nossa fórmula aqui. Poderia ter deixado daquele jeito, tá? Certinho? Aqui, ó, para que eu fiz isso? Para poder simplificar, ó. Aqui, simplificando, eu vou ter menos 5x ao quadrado sobre 4, tá? E aqui eu vou ter o quê? 400 por 8 dá 50x. Eu fiz isso tudo para chegar nessa fórmulazinha aqui, ó. Tá? Essa é a fórmula que vai me fornecer a área máxima, tá bom? Essa vai ser a fórmula que eu vou utilizar. Professor, caiu numa função de segundo grau. Sim. Olha o gráfico. É só um esboço do gráfico, tá? É só uma ideia de como ficaria, como seria esse gráfico aqui, ó. O eixo horizontal, que é o eixo das abscissas, é sempre o eixo da variável, no caso aqui o x, tá? Que é a variável independente. A variável que está isolada, que é o a, está funcionando como o y. Então aqui é a área, ó. E aqui é o x, ó. Então a área está em função do x, a área está em função desse x aí. Tá bom? O que eu vou fazer agora? É só um esboço do gráfico, não precisa fazer o gráfico, é só para vocês entenderem. Olha aqui, ó, o coeficiente de x ao quadrado, que é o menos 5 quartos, ele está negativo. Isso nos indica que a parábola ela é com cavidade para baixo. Temos um termo independente, ó, é zero. Significa dizer que a parábola ela está passando aqui no zero. Então é como se eu tivesse isso aqui, ó. Então, essa é a parábola, esse é o gráfico, né, uma simulação do gráfico em questão aqui, definida por essa fórmula. Tá? Então, o que o exercício quer? A área máxima, o y do vértice. Ó. Esse aqui, ó, exatamente nesse ponto, é o ponto máximo dessa curva. Ou seja, o y do vértice, a área máxima. Ó. A área máxima é isso daqui, ó. E existe aqui, ó, para essa área máxima, existe uma coordenada que a gente chama x do vértice. Tá? Então, aqui a gente vai trabalhar o vértice da parábola. Eu vou descobrir quanto que vale esse x do vértice, substituir na fórmula para descobrir a área do vértice, né? A área máxima, né? O y do vértice. Tá bom? E como é que a gente descobre o x do vértice? Pela fórmula. X do vértice. Tá? Então aqui, galera, isso aqui está exigindo da gente área, a ideia de área, né? E a ideia de função do segundo grau, ó, menos b sobre 2a. Dessa forma, a gente calcula o x do vértice, tá? Menos b. O x do vértice vai ser o seguinte, ó. Vai ficar menos b, o b é o que multiplica o x, vale 50, então ficou menos 50, dividido por 2 vezes o a. O A vale menos 5 quartos, tá? Na hora que você mexer nisso daqui, na hora que vocês calcularem, já vou para a resposta, tá? Vai dar 20. O x do vértice vale 20, ó. Agora eu tenho que descobrir quando o x vale 20, então aqui vai ser 20, quando o x for 20, eu vou ter a área máxima. Então, como é que eu descubro a área máxima? Eu venho e pego a fórmula aqui, ó. Essa área vai ser a máxima quando eu usar o x máximo. Qual que é o x que me deu do ponto máximo aqui? O 20. Então, no lugar desse x, eu ponho
20. Então, vai ficar 5 vezes 20. No lugar do x, eu estou pondo 20, dividido por 4, mais 50 vezes 20. Tá? Então, onde tem o x, eu estou colocando 20. Ó. Então, essa área, a área da pipa, vai dar menos 5, aqui vai dar 400, dividido por 4, mais 1.000. Então, aqui teremos o seguinte, ó, a área da pipa, aqui a gente cancela, deu 100, 100 vezes menos 5, conhecido como menos 500, mais 1.000, ó. Ou seja, a área da pipa é 500 centímetros quadrados, tá? Então, essa é a resposta. Agora, a conclusão, tá? Eu vou fazer a leitura desse exercício aqui, ó. Então, aqui, pessoal, ó, é 500, ó. Quando o x vale 20, a área máxima é 500. Quer ver? Vamos lá para a pipa. Significa dizer o seguinte: a pessoa tem 80 centímetros de vareta. Ela poderia ter colocado o x valendo 10, aqui 10 e o y 60. Só que não teria a área máxima. Porque a área máxima, pelos cálculos que eu fiz, que eu demonstrei para vocês, essa vareta x aqui tem que ser 20, então são duas varetas de 20, o total dá 80, e uma de 40. Ó. Dessa forma, com varetas desse tamanho, ele consegue construir uma pipa com a maior área possível, né? Para poder ter uma resistência maior do ar, tá bom? Ah, professor, mas eu chutei aqui, eu pus 15, 15 deu 30, o y seria 50. Com essas medidas, x valendo 15 e o y 50, o total que dá 80, você não tem uma pipa com área máxima. Então, através dos cálculos, esses cálculos matemáticos aí, através desses cálculos, através de função do segundo grau, eu consigo chegar numa área máxima, tá? É um exercício complexo, tá? Com certeza é, principalmente pelos cálculos que envolvem, tá? Mas exercícios que envolvem, fala de área máxima, lucro máximo, custo mínimo, fiquem atentos, é exercício que envolve função do segundo grau, porque a função do segundo grau, gente, nos remete a quê? A parábola. E a parábola, dependendo se ela estiver para baixo, você tem um ponto de máximo. Se ela estiver para cima, você tem um ponto de mínimo. Tá bom? Dúvidas? Perguntem. Quiserem tirar foto, fazer um print da tela aí. Façam print. Tá? Por favor. Que eu vou para a próxima telinha aí, ó. Tá? Temos essa daqui. Quem quiser fazer um print aí. Qualquer coisa, depois assiste o vídeo aí, fica beleza. Tá bom? Vou para a próxima tela aí. Essa próxima tela aqui, eu mencionei na última aula só uma ideia, tá? De como a gente calcula uma área, dessa área que está toda rachurada aqui, né? Então, vamos lá. Agora eu vou resolver esse exercício para vocês aí. Certinho? Na figura ABCD, é um quadrado... ABCD é um quadrado cujo lado mede A. Então, aqui eu já vou colocar essa informação aqui, ó. Essa medida aqui, ó, vale A. Então, aqui é o A. Certinho? Então, vamos lá. Um dos arcos está contido na circunferência de centro C. Então, existe esse arco aqui, que está contido na circunferência de centro C. Ó. É como se a gente pegasse um compasso, ponta seca aqui, e pegasse esse vértice do quadrado e fosse até o vértice do B até o D. Você constrói um arco, né? Você faz um arco dessa circunferência aí. E raio A. Então, é um arco, tá? E o raio é A. Então, esse A que eu coloquei aqui, na verdade, galera, é o raio de uma circunferência, ó. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, essa medida aqui, que é A também, né, por ser um quadrado, ela é o raio dessa circunferência. Como se tivesse a circunferência aqui, ó, e se tivesse um quarto dela. E aqui essa medida é o A, é o raio
de uma parte da circunferência, é um raio desse que a gente chama de setor circular, né? Isso aqui é chamado de Professor, setor mas está escrito lá que circular. é diâmetro, Diga. diâmetro A. Raio, onde está diâmetro? Ah, não, 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 não. Peraí, outra coisa foi bom, peraí. Um dos arcos está contido na circunferência centro C e raio A, tá? Esse aqui é o raio da circunferência, o outro é o diâmetro A. Esse aqui é o diâmetro, porque é o seguinte, essa circunferência aqui, quem perguntou foi o Lorenzo. Esse aqui é uma semicircunferência, ó. É porque eu não terminei ainda de ler o exercício. Aqui é uma semicircunferência, o diâmetro aqui, eu vou terminar de ler o exercício, tá? Eu só estou falando da primeira parte, até onde eu li, tá, Lorenzo? Tá? Então, está contido na circunferência de centro C. Então, isso aqui eu estou falando de um arco de uma circunferência. E o outro, olha esse outro arco aqui, ó. É uma semicircunferência, ou seja, a metade de uma circunferência, de centro no ponto médio de BC. Então, existe um ponto aqui que é metade, que é o ponto médio, tá? E de diâmetro A. Então, isso aqui, ó, daqui até aqui, que é A, que é uma das medidas do lado. Aqui é o raio de uma circunferência maior. Esse aqui é o diâmetro dessa semicircunferência, tá? Então, aqui, ó, é a metade. Então, se aqui é o diâmetro A, se daqui do B até o C vale A, então esse pedacinho aqui, ó, isso aqui vale A sobre 2, e aqui vale A sobre 2, certinho? O total é o diâmetro, beleza? Que o exercício fala é o diâmetro da semicircunferência. Então, nós temos aqui, ó, um arco maior de raio A, e temos uma semicircunferência de diâmetro A, portanto, raio a metade, A sobre 2, A sobre 2. Então, essa é a ideia. Ó. Quer saber a área da região rachurada, quer saber isso aqui, ó. Bom, galera, não tem uma fórmula pronta para isso. Então, a ideia é que a gente vai usar o quê? Pega uma figura e vai tirando as outras partes que a gente conhece. Tá? Então, eu vou pegar, por exemplo, a área do quadrado, tirar essa área. Ah, professor, como é que eu vou calcular essa área? Eu vou mostrar. E tirar essa semicircunferência. Se eu pegar a área do quadrado, tirar esse pedaço e esse pedaço, o que vai sobrar é a área rachurada. Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Mas, para isso, eu vou chamar de áreas. Vou fragmentar em pequenas áreas. Essa aqui eu vou chamar de área 1, tá? Que é esse pedacinho aqui, ó, que leva em conta esse arco, tá? E vou chamar de área 2. Vou pôr de verde aqui, ó. Isso aqui é a área 2, que é essa semicircunferência. Então, é o seguinte, essa área rachurada, olha a forma, olha como é que a gente pode montar. Essa área rachurada vai ser, então, a área rachurada, o AH, né, que eles chamam de região rachurada, vai ser o quê? A área do quadrado, que eu vou chamar de AQ, a área do quadrado, menos a área 1, menos a área 2. Tá? Então, se eu pegar a área máxima aqui, que é do quadrado, tirar essa área 1 e tirar essa área 2, o que vai sobrar é a área que eu quero. Então, eu vou basear nessa formulazinha que eu estou criando aqui. Certinho? Área do quadrado. Como é que eu vou calcular essa área do quadrado? Vamos lá, vamos para cá. Ó. Vou trazer para cá. Essa área do quadrado, vou fazer ela de azul aqui, ó. O que é a área do quadrado? É lado vezes lado. Área A vezes A, conhecido como A ao quadrado. Beleza, a área, o AQ, que eu chamei área do quadrado aqui, está pronto. Área 1, como é que eu vou calcular essa área 1, professor? A área 1 é a área do quadrado menos, olha o que eu falei para vocês aquela hora, hein? Ó. Como é que eu calculo a área da quarta parte de um círculo? É só pegar a área do círculo, da circunferência, e dividir por 4. Aí eu consigo descobrir a área do que a gente chama de setor circular, que é esse pedaço todinho aqui, ó. Por quê, professor? Se eu calcular essa área aqui, pego o quadrado menos essa área, sobra a área 1. Tá? Então, eu vou basear nisso. Então, eu vou buscar essa área aqui, ó, desse setor circular. Tá? Eu vou fazer até um desenho melhor aqui para vocês, para vocês não se perderem aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui e... Então, vou pegar aqui um desenho.
Deixa eu ver. Tá, vou pegar esse círculo aqui, esse aqui já posso tirar ele. E o que eu vou fazer aqui, ó, nada mais é que pegar aqui, ó. Então eu vou calcular a área disso daqui, ó. Tá? Eu vou calcular essa área aqui, ó. Certinho? Que é a área que é um quarto de círculo, né? Como é que eu vou calcular essa área? Vou fazer ela aqui, ó. Tá? Vou chamar de área 3. Seria uma área 3, tá? Certinho? Então, essa área que eu pego, qual que é a área do círculo, da circunferência? Não é πr ao quadrado? Πr ao quadrado é a área da circunferência, né? Dela toda. Só que eu vou dividir por quanto? Por 4, porque é 90 graus aqui, galera. Ó, é a quarta parte de um círculo, tá? Certinho? Então, essa área 3 aqui, ó, vai ser o quê? Qual que é o raio? O raio é A, ó. O raio dela é A, ó. Aqui vale A, aqui vale A. Certinho? Então, vai ficar π ao quadrado. Então, vai ficar π a ao quadrado sobre 4. Pronto, eu calculei a área, essa área 3 aqui, que eu chamei, que é o quarto de círculo, certinho? Isso tudo, por que eu fiz esse cálculo de área? Para descobrir a área 1, ó. Então, essa área 1 vai ser a área do quadrado, que eu achei em cima, que é A ao quadrado, menos esse quarto de círculo, ó. Π ao quadrado sobre 4. Então, essa área 1 vai ser o quê? Eu vou tirar o MMC aqui. Vai ser 4 dividido por 1, 4 vezes A ao quadrado, 4 ao quadrado. 4 dividido por 4, 1 vezes π A ao quadrado. Tá? Então, eu vou deixar assim, ó. Certinho? Essa aqui é a área 1, ó. Essa área que está de preto aí. Certinho? É a área 1 aqui. Deixa eu circular ela aqui, ó. Tá bom? Então, eu tenho a área do quadrado. Deixa eu só passar para cima aqui. Eu tenho a área do quadrado. Tenho a área 1. Vou calcular essa área 2. Tá bom? Como é que eu calculo essa área 2? Ela é metade de uma circunferência. Tá? Então, como é que eu calculo a área 2? É bem tranquilo. Quer ver? A área 2 vai ser o quê? Se ela é metade de uma circunferência, uma semicircunferência, é só você calcular a área da circunferência e dividir por 2. Por isso que eu estou dividindo por 2 aqui. Só que agora tem um detalhe, né? O π r ao quadrado. Só que o raio agora já não é o A. O A era do maior, né? É A sobre 2. Então, A sobre 2 ao quadrado. Então, área 2 é o quê? Aqui vai ficar 2. Aqui vai ficar A ao quadrado sobre 4. Então, vai ficar π ao quadrado sobre 4. E a gente melhorando isso daqui, vai ficar π ao quadrado sobre 8. Então, essa é a área 2, ó. Certinho? Então, temos aqui, pessoal, ó, área do quadrado, A vezes A. Área 1, como é que eu fiz a área 1? Eu peguei a área do quadrado menos a área desse quarto de círculo que eu calculei aqui. Eu cheguei nessa área 1, que é essa área que eu pus de preto aqui. Tá bom? Área 2, eu fiz a metade da área de uma circunferência, usando o raio A sobre 2. Certo? Agora eu vou substituir nessa fórmula aqui que eu criei, ó. Tá? Então, eu vou ter o seguinte. Deixa eu separar aqui, para não ficar confuso. Então, eu vou ter aqui, ó, a área rachurada, tá? Vai ser o quê? Área do quadrado, tá? Deixa eu só passar um traço aqui, para melhorar. Então, essa área aqui vai ser a área do quadrado, que é A ao quadrado, menos a área 1. O que é a área 1? Isso aqui tudo, ó. Área 1. Então, eu vou fazer assim, ó. 4 ao quadrado menos π ao quadrado sobre 4. Menos a área 2, que é o π ao quadrado sobre 8. Então, ficou assim, ó. Tá bom? Não precisa desse traço aqui. Não sei nem por que eu pus esse traço aqui, galera. Deixa eu
tirar isso daqui, nem precisa, né? A área do quadrado, A ao quadrado, área 1 menos, né, esse menos, toda essa fórmula aqui, 4 ao quadrado menos π ao quadrado sobre 4, menos a área 2, que é o π ao quadrado sobre 8. Certinho? Pronto, agora eu vou calcular isso daqui e concluir, né? Porque as alternativas estão em função de A. Esse A eu não vou descobrir de qualquer forma, tá? Então teremos o seguinte, ó. Agora eu vou passar um traço, porque eu vou tirar o MMC. O MMC é 8, né? Aqui é 1. 8 dividido por 1, 8 vezes A ao quadrado, 8 ao quadrado. 8 dividido por 4, 2. Então vai ficar um menos 2 multiplicando isso daqui, ó. Vou repetir, tá? Menos π ao quadrado, menos 8 dividido por 8, 1 vezes π ao quadrado. Então teremos o seguinte, ó. H, 8 ao quadrado. Aqui eu vou fazer a distributiva, vai ficar menos 8 ao quadrado, mais 2π ao quadrado, menos π ao quadrado. Tudo isso dividido por 8. Certinho? E aqui eu vou finalizar. Ó. A, H, aqui eu corto, né? Aqui eu simplifico. Certinho? Aqui vai dar π ao quadrado, porque 2π ao quadrado menos π ao quadrado, ficou π ao quadrado sobre 8. Aqui eu vou concluir analisando as alternativas. Pessoal, o que é o π ao quadrado aqui? Ó? O π ao quadrado nada mais é que a área da circunferência de raio A. Ó. Então, vou passar lá para frente. Ó. E, ó. A área do círculo de raio A. Ó. Área do círculo de raio A. O que é a área do círculo de raio A? Isso daqui, ó, π ao quadrado. É a área do círculo de raio A. Só que está dividido por 8. Então, dessa forma, eu concluo que essa aqui é a alternativa. É 1/8, ou seja, oitava parte da área do círculo de raio A. Esse aqui, galera, com certeza é um exercício dos mais difíceis que eu mostrei para vocês, que envolve área, tá? Certinho? Mas eu julguei muito importante para vocês. Então, vamos lá. Só recapitulando o que foi feito aqui. Tá? Deixa eu ver se não acabou a aula, né? Ainda não. Então, para calcular essa área rachurada, a gente vai tirando pedaços, né? Eu preciso calcular a área do quadrado, tiro a área que eu chamei de área 1, tiro a área 2, eu acho a área rachurada. Como que eu descobri a área 1? Eu peguei a área do quadrado e tirei a área desse 1/4 de círculo, que eu calculei aqui embaixo. Certinho? Descobri a área 1. A área 2 é a metade de um círculo. Eu pego πr ao quadrado e divido por 2. Usando o raio A sobre 2, certinho? Então, dessa forma, eu consegui chegar na área rachurada. Peguei a área do quadrado, tirei a área 1, tirei a área 2 e cheguei na resposta aí, certinho? Imagino que vocês tenham tido dificuldade para entender esse exercício, mas qualquer coisa, vocês assistam a videoaula depois, tá bom? Passo a passo, tá? Então, figuras desse tipo, galera, para achar áreas desse tipo aqui, tem que ser desse jeito, retirando pedaços que a gente já conhece da figura. Tá bom? Próxima tela. Esse exercício aqui, ó, envolve círculos concêntricos, né, de mesmo centro. Então, vamos lá. Ó. A etiqueta do CD mostrado na figura tem a forma de uma coroa circular, cujo diâmetro da circunferência externa mede 11,8 centímetros e da circunferência interna 3,6 centímetros. Considerando π igual a 3,14, determina o número inteiro mais próximo da medida em centímetros quadrados da área da etiqueta. A área da etiqueta, galera, é essa daqui, ó. Seria isso daqui, tá? É o que a gente chama de coroa circular. Essa área aqui. Nós fizemos exercício semelhante, aquela da pista, né, do estádio, né, que eu fiz um círculo, fiz um outro círculo dentro, né? Então, para a gente calcular essa coroa circular, a área de uma coroa circular,
você calcula a área do círculo de fora e tira a área do círculo de dentro. Aí você vai ter a área da coroa circular, no caso aí, a etiqueta. Tá? Então vamos em busca disso. Ó. Foi fornecido o diâmetro, então o raio é a metade, né? Então o primeiro passo é a gente trabalhar aqui, ó. Vou pôr aqui o raio maior, a letra maiúscula, como um raio maior, tá? O diâmetro é 11,8, então a metade, 5,9. Então esse é o raio, tá? Não vai confundir não. O que está fornecendo aqui é o diâmetro, né? A distância daqui até aqui, ó. Certinho? Então a metade é o raio, 5,9 centímetros. Eu vou pôr um R minúsculo para representar o raio desse ciclo aqui menor, ó, tá? Que seria esse raio aqui, ó, tá bom? Isso aí, então, seria metade de 3,6, ou seja, 1,8 centímetros. Em posse desses dois raios, galera, acabou. O resto é só cálculo. Por quê? Eu vou pegar aqui, ó, a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Pronto. Aí vai dar a área da etiqueta, ó, né? A área da etiqueta, ou seja, a área da coroa circular, certinho? A área maior, como se trata de um ciclo, é πr ao quadrado, ó. πr ao quadrado, certinho? A área menor, π, o r menor, ao quadrado. Pronto, agora é só substituir. Então aqui vai ficar π, esse r aqui vai ficar 5,9 ao quadrado, e aqui vai ficar π vezes 1,8 ao quadrado, tá? Vou usar a calculadora aqui para a gente já facilitar os nossos cálculos aí, ó. Então aqui, ó, 5,9 vezes 5,9 deu 34,81, então aqui deu π. No final eu ponho π, tá? Eu ponho o valor do π que o exercício forneceu. Então aqui deu 34,81 menos, né? Isso aqui, ó, 1,8 vezes 1,8 dá o 3,24 π, 3,24 π, né? Subtraindo de 34,81, vai dar aqui, ó, 31,57 π. Agora eu faço o quê? Multiplico esse 31,57 por 3,14, o que vai dar aproximadamente 99,12. Certinho? Então, o mais difícil desse exercício aqui é exatamente os cálculos, né? Então, ó, determina o número inteiro mais próximo da medida em centímetros quadrados da área da etiqueta. O mais próximo, ele está mais próximo de 99 do que de 100. Alternativa D. Certinho, pessoal? Então, isso aqui é uma forma da gente... antes da gente eu continuar mais cálculo de área, eu vou lá no módulo 9. Eu fiz aqui alguns exemplos no módulo 9. Tá? Primeiro eu vou falar dessa página 111 aqui, exercício 3, tá? Só uma ideia, tá? Depois eu passo para vocês tentarem em casa aí, tá bom? Olha aqui, ó, na figura abaixo, A, B, C são pontos de tangência da circunferência com setor circular. Galera, de novo a ideia de setor circular, ó. Isso daqui é um setor chamado setor circular, certinho? Tá? De centro O e raio 4. Ó. Então, aqui o raio é 4. Então, essa medida aqui vale... Opa, deixa eu... Então, essa medida aqui é 4. Certinho? Com ângulo central 60. Percebam que tem 60 graus aqui. Ou seja, vai ser muito útil para mim essa ideia dos 60 graus. Determine a área da região rachurada. Bom, para a gente calcular essa área, vocês concordam comigo que eu tenho que pegar a área desse setor circular e tirar a área desse círculo aqui, ó. Eu preciso tirar a área desse círculo aqui de raio R, tá bom? Então, o que eu faço? Como é que eu calculo, professor, a área dessa região rachurada? Como é que eu calculo a área de um setor circular, né? Isso aqui é chamado de setor circular. É um pedaço de uma pizza, né? Setor circular. Como é que eu calculo, professor? Galera, é muito simples, ó. Aqui não é 60 graus, nós vamos fazer uma regrinha de 3.
A circunferência completa, o círculo completo tem 360 graus, e a área dele é o quê? πr ao quadrado. Então, aqui, ó, eu quero a área desse setor circular. Então, 60 graus. É como, os 60 graus é que parte de 360? A sexta parte. Então, aqui, galera, para você calcular a área desse setor circular, você pega a área do círculo, 360 graus, e divide por quanto? Por 6, ó. Tá? Porque aqui é 60 graus, é a sexta parte de 360. Então, se você pegar a área, aquele lá que eu fiz do quarto de círculo, eu dividi por 4. Por quê? O ângulo era 90. Você tinha lá o ângulo de 90 graus. Ó. 360 são 4 vezes 90, por isso que eu dividi por 4. Esse aqui é 60 graus, é a sexta parte de 360. Então, você pega a área do círculo e divide por 6. Você consegue achar a área do setor circular. Tá? É só uma ideia, depois eu passo exercício para vocês. Eu quero ir lá no módulo 9, só para passar uma outra ideia para vocês. Galera, esse módulo 9, ele traz uma ideia de área envolvendo simetria, tá? Por exemplo, professor, o exercício aqui está pedindo para calcular a área dessa região sombreado, que está de amarelo aí, ó. Parece muito complexo, né, galera? Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, essa figura, ela é simétrica, tá? Ela é uma figura simétrica. Se eu passar uma linha de simetria aqui, ó, e dobrar esse eixo de simetria, elas vão coincidir. Por se tratar de uma figura simétrica, facilita demais o exercício para a gente. Olha isso daqui, galera. Olha essa região. Eu quero calcular essa região que está de amarelo. Mas olha essa região aqui que está de branco, ó. Nada mais é que um reflexo dessa região, ó. Então, se você rebater, a gente já diz que é por rotação, como é que a gente diz? É uma figura de reflexão, tá? É uma figura de reflexão, porque é como se fosse um espelho, ó. É como se esse pedaço aqui funcionasse como espelhos, tá? Refletindo a parte de cá. Da mesma forma, ó, esse pedaço aqui é um reflexo dessa outra parte aqui, ó. Então, se você rebater para dentro, esses pedaços que estão de fora, o que você vai ter? Um quadrado, ó. Ou seja, você vai calcular a área desse quadrado. Então, assim, tem figuras que são simétricas que você vai analisar dessa forma, tá? Usando a ideia de reflexão. É um espelho aqui, é uma reflexão. Então, é um quadrado onde temos aqui, ó, aqui vale A e aqui vale A. Ou seja, você acha essa medida, né? Aqui é 90 graus. Você acha essa medida aqui, você pode chamar de x, que seria a hipotenusa, você pode fazer Pitágoras, ó. X ao quadrado é igual a ao quadrado mais a ao quadrado. X ao quadrado é igual a 2a ao quadrado. Tirando a raiz aqui, ó, vai ficar a raiz de 2. Então, o lado mede quanto? A raiz de 2. Como é a área, lado vezes lado, a raiz de 2 vezes a raiz de 2, a vezes a ao quadrado. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que dá 2, ó, 2 ao quadrado. Tá? Então, é um exercício que aparentemente a figura nos traz um desconforto, né? Porque você quer calcular a área dessa região todinha, e são figuras estranhas, né? Mas se você usar a ideia de reflexão, que é a parte de simetria que está no módulo 9, você rebate para dentro, você tem exatamente o quadrado, nada mais é que um quadrado, tá? Calcula a área desse quadrado, é o suficiente. Tá bom, pessoal? Deixa eu só ver se tem mais um aqui que eu possa mostrar para vocês. Olha esse daqui, caiu na UNB. Galera, ele quer saber essa área sombreada, a área. Claro que você não vai calcular cada pedacinho desse. Mas se o aluno observar bem, isso daqui, ó, essa figura, deixa eu fazer melhor aqui, ó, essa aqui, ó, essa figura aqui, nada mais é que é uma rotação em torno desse eixo, ó. Se você pegar esse centro dessa circunferência aqui, ó, e ficar girando, ó, pega esse arco aqui, ó, essa coroa circular e gira para um lado, vai girando, vocês vão perceber que esses pedaços aqui, ó, eles são encaixados aqui, ó. A partir do momento que vocês vão girando em sentido contrário, um sentido, outro no outro, esses pedaços vão encaixando perfeitamente, ó. Então essas partes de baixo aqui, você pode jogar tudo lá para cima.
Assim como esses pedaços aqui, vocês podem jogar para cima. Então, na verdade, o que teremos é um semicírculo. Quando você joga esses pedaços aqui de baixo para cima, completa a figura lá em cima, você tem, na verdade, um círculo em que metade está pintada e a outra metade não. Então, na verdade, o que você vai calcular aqui? A área de um semicírculo. Você vai dividir por 2. Π r ao quadrado dividido por 2. Então, assim, aparentemente, a figura aqui nos traz um desconforto, né? Porque quer calcular todos esses pedaços que estão de roxo aqui, né? E se você for calcular pedaço por pedaço, você não vai chegar a conclusão nenhuma. Agora, se você rotacionar cada coroa dessa aqui, ó, uma para um lado, outra para o outro, esses pedaços vão encaixando certinho o que está faltando. E aí você consegue visualizar que é a metade de um círculo. Aí você calcula simplesmente a área de um semicírculo. Tá bom, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Galera, falta um minutinho. Eu sei que hoje a aula foi pesada, né? Exercícios tensos, bem complexos, assim, né? De cálculos, mas seria o máximo, assim, de dificuldade que vocês vão encontrar, tá bom? Na prova de vocês vai estar um nível mais light, com certeza. Tá bom, pessoal? Galera, um forte abraço, tá? Fechou. Fiquem com Deus. Bom final de Fique com Deus semana a também. todos, tá bom? Valeu, galera. Muito obrigado pela atenção. Um Tchau, abraço, hein, tchau. professor. Abraço, até mais.